Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: conserve os olhos fixos em um ideal sublime. Dedique-se ao máximo e lute sempre pelo que deseja. Não esmoreça, conquiste, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de sentir o sabor da vitória. Linda reflexão de Marco Aurélio Santos. A habilidade de número 6. Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, termoelétrica, hidrelétricas, eólicas e etc. Suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e como essa energia chega e é usada em nossa cidade, comunidade, casa ou escola. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, usinas termoelétricas e combustíveis fósseis. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 222. O que seria usinas termoelétricas? As usinas termoelétricas é uma instalação industrial. Então, o que acontece? Usinas termoelétricas são instalações industriais ou instalação industrial. Essa instalação industrial que produz a energia a partir de um calor gerado pela queima de combustíveis fósseis ou pela queima de combustível fóssil. Professora, e como se dá esse combustível fóssil ou combustíveis fósseis? Eles são como carvão mineral, óleo e gás natural. Esses combustíveis fósseis são carvão mineral, óleo e gás natural. Essas usinas funcionam da seguinte maneira: aquece uma geladeira com água, essa água será transformada em vapor. Essa água será transformada em vapor. Mas as usinas termoelétricas também causam impacto ambiental. Qual é, professora? Um dos maiores problemas das usinas termoelétricas é a grande contribuição que elas têm com o aquecimento global, através do efeito estufa e das chuvas ácidas. Professora, as usinas termoelétricas, elas causam problemas com impacto ambiental? Sim. Através de que, professora? Efeito estufa. Estufa, que na verdade é o aquecimento global. Vamos conhecer um pouquinho de onde surgiu essas usinas termoelétricas. Origem da usina termoelétrica. A primeira usina termoelétrica surgiu em 1822, instalada em Nova York. Nessa época, o Brasil ainda estava vivendo sob o império do governo de Dom Pedro II. A primeira termoelétrica no Brasil foi inaugurada em 1883, em Campos, no Rio de Janeiro, com a potência de 52 quilates. A energia termoelétrica opera com o aquecimento da água para a produção de vapor. Então, repito, a energia termoelétrica opera com o aquecimento da água para a produção de vapor, o que aciona um gerador elétrico por meio de turbinas. Professora, em relação a esse processo termoelétrica, a água é o aquecimento de quê? O aquecimento da água para a produção de vapor. Se vocês observarem,
observarem na imagem, vocês irão perceber que é, na verdade, uma instalação de quê, professora? De indústrias. Transforma-se o aquecimento da água em quê, professora? Em vapor. Percebam aí na imagem. O que é termoelétrica? Energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração do calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Os combustíveis mais utilizados nas termoelétricas são carvão mineral, petróleo, gás natural, em alguns casos, a biomassa. O funcionamento de uma usina termoelétrica, também chamada de usina térmica, ocorre da seguinte forma: a queima de combustível propicia o quê, professor? O aquecimento da água armazenada no reservatório, o que a transforma em quê, professora? Em vapor, que por sua vez é direcionada para as turbinas do gerador responsável pela produção de eletricidade. Confira o esquema aí. Vejam só, olhem, geladeira, calor e transformou-se em quem? Em vapor. Esse vapor é gerado para onde, professora? Para as turbinas, das turbinas para um gerador e do gerador transformou-se em eletricidade, em energia. Professora, as usinas termoelétricas, elas são de instalação industrial. E ocorre através de quê? Do vapor. Basicamente, é uma instalação industrial onde ocorre um processo onde transforma a energia térmica em energia elétrica. Professora, essa instalação industrial, ela transforma energia térmica em energia elétrica. Ela transforma energia térmica em energia elétrica. Processo de conversão termoelétrica. Professora, energia química, combustão da biomassa, energia térmica, vapor, energia mecânica, giro do eixo e gerador de energia elétrica, eletricidade. O que é biomassa? Biomassa é qualquer matéria orgânica que passa a ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica e é classificada como biomassa. Biomassa é qualquer matéria orgânica que passa a ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica e é classificada como biomassa. Tipos de biomassa, vamos lá: madeira, lixo, milho, cana-de-açúcar e biogás. Repito, tipos de biomassa. Essa biomassa transforma-se em energia, transforma-se. Madeira, lixo, milho, cana-de-açúcar e biogás. Em geral, as fontes de energia utilizadas pelas termoelétricas não são renováveis. As energias utilizadas pelas termoelétricas não são renováveis, sendo a maioria de origem fóssil, o que eleva a produção sobre a disponibilidade desses processos a meio e longo prazo. Além disso, questiona-se também a geração de poluentes. Para a produção de energia termoelétrica, que emite uma grande quantidade do dióxido de carbono. Então, pessoal, essas termoelétricas, o que elas emitem, na verdade?
grande quantidade de dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é transmitido para onde? Para a atmosfera. Então, esse dióxido de carbono, ele é emitido na atmosfera. Em virtude dessa emissão poluente, causa-se quem, professor? O aquecimento global. Através de quê, professora? Do efeito estufa ou chuva ácidas. Ciclo da biomassa: matéria orgânica, combustão e fotossíntese. Outra consideração a ser feita a respeito das usinas termoelétricas é sobre o elevado consumo de água por elas realizado, o que gera novas críticas a essa forma de produção de energia. Utiliza-se água tanto para a produção de calor quanto para alimentar o sistema de refrigeração de suas turbinas, de modo que a escassez desse recurso pode tornar-se também um problema energético. No Brasil, onde o uso é predominante das usinas hidroelétricas e as termoelétricas atuam para abastecer as indústrias e também como fontes de reserva em casos de crise energética. Mesmo assim, elas não ultrapassam 0,5% da produção nacional de eletricidade. Então, as termoelétricas, elas não ultrapassam 7,5% da produção nacional de eletricidade. Esse número só é alcançado quando todas as usinas estão em funcionamento no país. Nós temos aqui biomassa. Qual é a composição sólida? A biomassa sólida são os resíduos de floresta, da agricultura e da fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. Vantagem das termoelétricas, em comparação com as usinas hidroelétricas, são mais rápidas para construir, podendo assim suprir carência de energia de forma mais rápida. Podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo, reduzindo o custo com torres e linhas de transmissão. Então, precisa de fio? Não. São alternativas para países que não possuem outros tipos de fonte de energia. Definição da termoelétrica: basicamente é uma instalação industrial onde ocorre um processo onde transforma a energia térmica em energia elétrica. Repito, as termoelétricas são instalações industriais ou, basicamente, é uma instalação industrial onde ocorre o processo de transformação. Qual é o processo de transformação? Transforma-se energia térmica em energia elétrica. Exemplos de biomassa sólida: palha de milho e capim, elefante. Exemplos de biomassa sólida: bagaço da cana-de-açúcar e bagaço da cana-de-açúcar em fardos. Pode ser o bagaço da cana-de-açúcar sem fardo, sem montar-se os fardinhos e com os fardos. Biomassa líquida. A biomassa líquida é o biodiesel ou etanol. Biomassa líquida é biodiesel ou etanol. Exemplos de biomassa líquida: biodiesel e bioetanol. Biogás é um gás inflamável produzido a partir de uma mistura de dióxido de carbono e metano, por meio de bactérias fermentadoras em materiais ou matérias orgânicas. A matéria-prima usada para a produção do biogás pode ser desde
esterco humano de animais, como bagaço de vegetais, lixo orgânico e etc. É um exemplo de quê, professora? Exemplo de biomassa gasosa. Exemplo de biomassa gasosa é o biogás. Nós temos, por exemplo, como é denominado, como é produzido, esterco humano de animais, bagaço de vegetais, lixo orgânico e etc.